Meus amigos, mais uma vez aqui para a gente falar aqui um pouco sobre a continuidade, na verdade, da nossa estrutura de negociação, tá bom? Muito importante agora a gente vai falar sobre padrões de entrada, né? A gente já viu muitas coisas, mas agora é o padrão de entrada, tá bom? A partir do momento que você já viu o gerenciamento de risco, gerenciamento de capital, já estruturou tudo isso aí no seu papel, nos seus estudos aí. Agora é interessante você saber o padrão de entrada que você vai usar, tá bom? Existem várias formas de você utilizar uma entrada, né? A gente pode aqui dar um exemplo, né? Muitas pessoas aí usam a estratégia de Wilhelm, que são o quê? O cruzamento das médias móveis, né? Ou seja, são dois indicadores que medem o passado, tá bom? Não o futuro, medem o passado, né? Alinhado aí, claro, a um fundamento, né? As pessoas usam como fundamentos também para fazer a seu padrão de entrada. Mas no caso aqui a gente está vendo somente o padrão de entrada através de médias móveis, olha. Então as pessoas, aqui no caso quem usa médias móveis, cruzamento de médias móveis é um padrão de entrada para a pessoa poder fazer sua entrada, tá? Outras pessoas vão usar o que? Fibonacci, né? Qual o padrão de entrada de Fibonacci? Quando chegar aí aos 50%, eu vou entrar. Então a pessoa que traça um topo e um fundo na máxima, chegou aqui em 50% da Fibonacci, né, o próximo dela, entra com uma entrada, tá bom? Entra com uma entrada e entra com uma entrada, tá? Então, no caso aqui, a pessoa utilizou os 50% da Fibonacci, o Fibonacci, né, para fazer a sua entrada, tá bom? E as entradas, né, se você usar padrões de indicadores, né, para suas entradas, uma dica que eu dou, né? Se você já utiliza indicadores para fazer entradas, é importante que você alinhe ele com o fundamentalismo. Se você alinhar direitinho com o fundamentalismo, suas entradas vão ser perfeitas, tá bom? Não 100%, porque nada nesse mundo é 100%, mas vai te ajudar muito nas suas decisões, ok? Então temos vários tipos de padrões de entrada. Tem gente que usa outros indicadores, por exemplo aqui, osciladores, né? Existem vários aqui, volumes, RSI, né? Tem gente que usa RSI. Vou ver se eu acho um aqui. RSI, que é o Relative Strength Index, né? 14 períodos, né? Então, pessoas usam o indicador RSI, que no caso aqui quando está sobre compra ou sobre venda, né? Então, você pode observar aqui, ó, chegou abaixo da linha de 30, já se pensa numa compra, né? E assim por diante. Pode observar que realmente chegou aqui, ó, acima de 70%, já se pensa numa venda. Então você pode observar que realmente houve-se aqui o mercado, né? E isso é claro, né, pessoal? A gente está falando aqui, ó, pode ver que o mercado subiu e desceu aqui muitas e muitas vezes, e o mercado estava aqui paralelo aqui, tá bom? Pode ver que ele está indo aqui, né? E aqui não houve nenhuma entrada se fosse observar somente pelo RSI, mas as pessoas utilizam também o RSI como uma forma de entrada, tá bom? E existem as formas de entradas baseadas no fundamento, né? Aquelas que as pessoas entram baseados em notícias do que aconteceu naquele momento, né? Eu não vou ter nada aqui agora, o mercado está fechado, senão eu vou mostrar para vocês sobre as notícias, né? Por exemplo, dia 18 aqui teve uma notícia, vamos ver se dá para abrir, não abre, né? 18 não, às 18 horas aqui teve uma notícia aqui, ó, que está marcado aqui, né? E essa notícia provavelmente de 3 touros pode ocasionar aqui esse movimento no gráfico, né? Então as pessoas analisam esse momento aqui histórico para depois da notícia, analisando o contexto do passado, o que aconteceu no passado, olhando o mercado
agora, nesse exato momento, observando isso e tomando a decisão a partir da notícia dada, o movimento que seria aqui de valorização nesse mês. E aí a pessoa fez aqui compras no Euro GBP. Tá bom? Então esse é mais um padrão de entrada. Então o padrão de entrada nada mais é do que você escolher a forma de você entrar na operação. Tá? Seja ela no indicador, seja ela no conjunto de indicadores, seja ela numa análise gráfica também, né? Eu vou entrar quando romper essa tendência aqui, por exemplo. Tracei uma linha de tendência. Houve o rompimento, vou entrar com uma venda. A pessoa entrou com uma venda aqui. Tá bom? Mas onde eu vou sair? Vou sair quando chegar aqui. Olha, o gráfico chegou aqui. Então a pessoa fez ali uma entrada e conseguiu sair da operação nesse momento aqui, tá? Então quem fez uma análise gráfica de tendência aqui nesse caso, fez a sua entrada baseada aqui nesse rompimento e conseguiu sair da sua operação aqui. É claro, essa pessoa provavelmente colocou um stop loss acima dessa linha, então antes dela chegar ao seu objetivo, o seu stop foi alcançado. Agora, se ela não usou o stop loss, provavelmente ela saiu dessa operação aqui no positivo, tá bom? Por isso que o uso do stop loss não é recomendado, tá? O uso do stop loss não é recomendado justamente por causa desses motivos aqui, ó, onde o preço vai buscar os stops para depois ele ir para os objetivos, tá bom? Então, saber ter um bom gerenciamento de lote e de capital, né, de risco e de capital, vai te ajudar justamente nessas suas decisões de onde se posicionar. Tá? Então a gente viu aqui o padrão de entrada e depois a gente vai ver o decorrer das ordens abertas e a gente vai ver também os padrões de saída, tá bom? E vamos também dar continuidade nessa parte operacional. Obrigado por você ter assistido.